Bom, nessa aula 9, continuar o assunto anterior, tá? Eu vou aqui abrir para vocês, compartilhar. Esse é um exemplo de exercício, né, do capítulo de ebulição e condensação, né? No vídeo anterior eu prometi que ia mostrar para vocês. Eu vou começando aí com um exercício bem simples, que mostra uma situação, né, que é bem corriqueira, de uma panela, por exemplo, né, de fundo de cobre, que está mantida a 118 graus Celsius por aquecedor elétrico. Então, assim, aqui não tem muitas informações, né? Uma coisa ou outra vai ter que considerar, mas assim, levando aí o bom senso. Então, o que vocês estão vendo aqui? Primeiro, a panela de cobre com determinado diâmetro e mantida a 118 graus Celsius, que é a temperatura da superfície, né? Considerando aí que é uma temperatura constante em todos os pontos da panela, que na prática isso não ocorre, né? E aí diz, estime a potência necessária para ferver água nessa panela. Aí, se fizer o balanço de energia, seria o quê? Energia que entra, né, que é energia elétrica que entra, que é igual ao calor, ao calor latente. Tá? Isto é, energia elétrica que entra, que é igual à energia necessária para provocar a ebulição. Então, estime a potência necessária para ferver água nessa panela. Qual é a taxa de evaporação? Calcule o fluxo térmico crítico. Então, assim, ele não está levando em consideração, né, também não é necessário, quanto de água que tem nessa panela. Isso depende, né, porque se já deu as dimensões, né, do fundo da panela, não necessariamente precisaria saber o volume inicial. Tá? E mesmo se colocasse volume inicial, ia perguntar qual o volume final. Outra coisa também, aqui está considerando, né, os 118 graus, né, a panela inteira, apesar que os dados que tem é apenas da superfície inferior, tá? Como se fosse assim, uma panela muito fina. Então, assim, é um exercício cheio de restrições, tá? E algumas considerações devem ser feitas. Uma que é essencial, né, é a pressão do local, né, onde está ocorrendo essa fervura, né? Então, por exemplo, o nível do mar é uma atmosfera, ok, mas e se não fosse, né? Então, na ausência dessa informação, você coloca aí o valor aí, temperatura de saturação 100 graus, imaginando aí que vai ocorrer ao nível do mar, né? Então, tem outras informações aqui, algumas considerações, né? Essa aqui, né, regime estacionário, né? Então, regime permanente. Outra coisa, está falando de cobre. Como é que esse cobre? Cobre polido? É cobre... Desculpe, esqueci o outro exemplo de cobre que está lá naquela tabela. Cobre riscado, cobre polido, né? Então, isto é, tem que pegar essas informações daqui das interações, né? Combinação, né? Estou falando de água, né? E cobre, e aí tem essas opções aqui. Panela riscada ou panela polida? Então, coloca aqui. Aqui, por exemplo, estão vendo no desenho uma seta aqui, M ponto evaporação, né? A quantidade de água, sei lá, quilo por hora, por exemplo, né? Porque quando eu falo em ponto é fluxo. Quilo por hora, né? Que é evaporado, né? E é isso, perdas térmicas do aquecedor e da panela para vizinhança desprezíveis, não está considerando o ar externo, tá? E nem perda por radiação também não, tá bom? Porque porque essa superfície aqui também, obviamente, emite radiação. Então, que dados que eu pego? Primeira coisa, como vocês estão vendo aqui, né, o ΔT, isto é, a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura da água é de 18 graus. Então, 18 graus, ele ocorre, conforme vocês estão vendo aqui, ebulição nuclear das jatos e colunas, tá? 18 graus está entre 10 e 30. Então, como não forma assim aquela camada filme, né, que ocorre com ΔT acima de 120 graus Celsius, então podemos pegar os dados da água a 100 graus, tá bom? Então, aqui pega dados a 100 graus Celsius. Que dados são esses? São aqueles usados nas fórmulas, algumas das fórmulas mostradas lá em cima, né? Mas como assim? Primeiro pergunta, qual a potência necessária para ferver a água dessa panela? Tá? Algo como quilowatt quilowatt, né, no caso, watts, enfim, né? Então, para isso,
precisa ter algumas fórmulas que tem lá em cima, né? Que é duas linhas, por exemplo, que é watts por metro quadrado, né? Então, como por exemplo, aqui o QS, cadê o QS? Está logo aqui em cima, aqui, ó, essa fórmula grande aqui. Vamos lá. Então, a dúvida é qual potência que é necessário, né, para ferver a água, né? Sabendo que o ΔT, né, é de 18 graus. Tá? Então, aqui é a fórmula. E que informações que são relevantes? São várias. Primeiro, viscosidade dinâmica líquida, está lá na tabela lá atrás. Que dado que eu pego? A 100 graus Celsius. HFG, a 100 graus Celsius da água. Gravidade, ρL, que é a massa específica do líquido, ρV, massa específica do vapor, né, 100 graus Celsius também. Coeficiente de tensão superficial a 100 graus Celsius também. CP do líquido, tá? ΔTE, que está aqui, né, 18 graus. HFG já falei, número de Prandtl líquido é 100 graus da água, pega na tabela lá atrás. Vai ter essas informações aqui, o Czão, né, com os subscritos SF, né, que é aquela iteração, né, combinação líquido-superfície, tá? E o N também encontrado lá. Aí vocês viram lá, né, a água certamente, cobre, qual, riscado, polido, aí é a pessoa mesmo que define. Aí depois é só jogar os valores. Tá? Só jogar os valores na fórmula, né? Porque a primeira pergunta é: quanto de potência térmica é fornecido? Só que essa fórmula é dado o que? Potência por área. No caso, 836 kWh por metro quadrado. E aí depois calcula a área da superfície de cobre, aí depois joga no valor aqui, né? Q2' vezes área vai dar o quê? Que é a potência que nós desejamos calcular. No caso, 59,1 kW, que é a potência total. Tá? Vocês estão vendo que é um valor extremamente alto, tá? Muito maior do que uma panela doméstica, um fogão doméstico. Tá? Por quê? Porque o fogão doméstico, né, ele tá lá para aquecer, tá? Mas não tem esse intuito de ferver a água como está nesse exercício aqui. Tá bom? Agora, a grande questão. Quanto de água é evaporada? A partir desta potência aqui, 59.100 watts, eu posso saber a vazão de água. O HFG é pego lá atrás, né? Você pega lá o HFG a 100 graus da água, dá, aí no caso é 2.257.000 joules por quilo. Tá? Desculpa, eu não lembro se a unidade está em joule ou quilojoule na tabela. Prestar muita atenção nisso, para não haver confusão. Aí calcula um com o outro, vai dar 94 quilos de água evaporada por hora, que é um valor alto, né? Para padrões assim domésticos, tá bom? Outra coisa também, tá? Perguntou, né? A potência com a taxa de evaporação. Calcule o fluxo térmico crítico. É só aplicação de fórmula, né? Que é o Q máximo, tá? Que está lá em cima também, né? Q2' máximo, que vai ser igual a 1.260.000 watts por metro quadrado, né? Que é um valor muito maior que esse aqui. O fluxo térmico máximo ocorre aonde? Vou botar aqui aquelas curvas, né? Aquela curva. Térmico máximo, se o ΔT for igual a 30 graus Celsius, no exercício o ΔT é 18, isto é, um valor muito menor da potência necessária, né, para aquecer a superfície até 18, né? É muito menor do que em comparação se aquecer até 30. Tá bom? Bom, então é isso, tá? São 3 perguntas, né? 3 questionamentos em um só, tá? É só aplicação de fórmula. Tá bom? Aí tem outro exercício aqui. Um elemento aquecedor com revestimento metálico, com 6 milímetros de diâmetro, né? Então com 6 milímetros de diâmetro, e emissividade igual a 1, né? Se eu formo a emissividade, tem que calcular a radiação. Encontra-se imerso em posição horizontal e o banho de água. Então, posição horizontal, então é um cilindro, um elemento cilíndrico, bom? Posição horizontal e o banho de água. A temperatura da superfície do metal é de 255 graus Celsius, isto é, se for pensar em água, né, a pressão ambiente,
então ΔT igual a 155 graus Celsius, sob condições de ebulição em regime estacionário. 155 graus Celsius, então já é ebulição em filme, né? Isso, que ebulição em filme começa onde? A partir de ΔT igual a 120 graus, né? Água 100, então superfície a 220 graus Celsius. Aqui a superfície está em 255, né? Estime a dissipação de potência por unidade de comprimento do aquecedor, tá? Então, primeiro, é o cilindro, então calcula a área do cilindro, né? Aquela área lateral, né? Se for pensar, por exemplo, num cilindro que atravessa, né, esse recipiente do começo ao fim, só calcula a lateral, a não ser que vocês queiram calcular as extremidades também, fica a critério, né? Aí vai depender muito da forma como vocês entenderem esse exercício aqui. Revestimento metálico, não fala qual é, né? Mas eu já informa a emissividade igual a 1, sinal que tem radiação, tem que calcular a radiação. Estime a dissipação de potência por unidade de comprimento do aquecedor. Tá? Então, tem a questão daquela potência para ferver a água, né, e a radiação. Tá? Informações que eu tenho que pegar. Tem uma falha aqui nesse exercício, que eu vou explicar para vocês o que acontece. Tá, não tem falha não. Porque eu ia falar o seguinte, como eu falei que era ebulição e filme, então tem que pegar dados de uma temperatura média, tá? Então a temperatura média de 100 a 255, né, fazendo o cálculo, a média, né, vai dar, deixa eu ver, 360, 80, 177, 177, não, peraí, 100, 260, 380, 180, 180... Isso, 177,5 graus Celsius, que é a média, né, que convertendo vai dar 450 Kelvin, isso, tá? Então tem que pegar dados a 450 Kelvin, uma específica tal. Mas vamos lá, vamos pela fórmula. Nós estamos vendo aqui, né, ΔT igual a 155 graus Celsius, que no caso é ebulição em filme, tá? Aí ele pergunta apenas a potência, isso, né? Apenas a potência por unidade de comprimento, né? Que é linha, né? Que é watt por comprimento. Primeiramente, o que vocês podem ver aqui, né? Que é conveniente calcular a potência térmica dissipada, tá? Como é que eu faço isso? Eu calculo o H, tá? Como assim? O que eu tinha falado no vídeo anterior? Que quando se fala, né, em ebulição e filme e também condensação, uma coisa que tem que tomar cuidado é o cálculo é o HFG. HFG, né, aquele dado que você pega lá da tabela lá atrás, aí só tem que converter para H'(FG). Sempre quando tem duas fases. É o que está aqui entre parênteses. HFG mais 0,8 CP de vapor vezes diferença de temperatura, né, no caso 155 graus Celsius. O que está entre parênteses aqui que é o H'(FG). Tá bom? E que mais? Por que está calculando? Por que se calcula pelos Hs, pelos fatores, pelos coeficientes de transferência de calor e não cálculo de Q2 linhas, tal, que nem no exercício anterior, conforme está aqui? Porque tem a radiação para calcular, tá? Porque tem radiação. Como assim? Eu sei que tem radiação porque a emissividade é epsilon é igual a 1. Então, vai ter que calcular de uma forma um pouco diferente, tá? Não pode desprezar a radiação. Então, em vez de pegar a fórmula lá, Q, 2 linha S, tal, então calcula os coeficientes de transferência de calor, H. Tanto o coeficiente decorrente à convecção, quanto, digamos, um H equivalente devido à presença da radiação, tá? Porque o H, né, é para convecção, então, para adaptação, né, foi feito o esquema aqui para calcular como se a radiação tivesse um coeficiente de transferência de calor por convecção, como se tivesse um H. Só que vocês têm que prestar muita atenção numa coisa, tá? Que eu vi que é um erro que está persistindo aí desde pelo menos a quinta ou sexta edição desse livro. O que acontece? Antes de explicar para vocês, né, então calcula, né, o H de convecção e o H de radiação. H de convecção, essa fórmula enorme aqui, vocês podem ver aqui, logo aqui em cima na explicação,
Aqui. Aqui, ó, H de convecção. Aqui, ó. H de convecção igual a C. Aí tem todo esse esquema aqui dentro dos colchetes, multiplicado por K do vapor e D, né, de diâmetro. Tá? Então nem precisa calcular o número de Nusselt, só para ter uma ideia. Então é H direto. Bom, o que mais? Aqui. Então calculo o H. O C igual a 0,62. Né? Por quê? Vamos voltar aqui. O que ele fala aqui nos detalhes, né? 0,62 igual para cilindros horizontais, por isso que no exercício fala, né? Não fala em cilindro vertical, 0,67 para esferas. Tá bom? Mais alguma informação? Não, por enquanto, tá valendo. Outra coisa também, só fazer aqui uma pequena correção, né? Porque... não, esse é outro exercício. Só fazer uma pequena correção, né, que eu falei que pegava todos os dados, sem exceção, né, da temperatura média. Tá? Eu peço desculpa, eu cometi um pequeno erro. O que se pega é o seguinte: dados assim do estado líquido, você pega dados da água saturada. Então, na fórmula, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ρL. O que é o ρL? É a massa específica do líquido. Você não pega o ρL a 450 Kelvin. Você pega dados a 373 Kelvin, no caso 100 graus Celsius. Tudo que tiver pedido assim é estado líquido, tá? No caso, massa específica do líquido, né? Então, aqui está vendo aqui, e corrigindo de novo, né? HFG. Aí o resto, se você pega tudo de vapor, que é o ρ do V, tá? O CP do V, do vapor, né? E tá aqui viscosidade dinâmica também do estado de vapor, tá? Peço desculpa por esse erro aí. Então, vamos lá. H de convecção, calcula, né? Só jogar os valores. Obter o valor aqui. Dando exemplo, 238 watts por metro quadrado Kelvin. E faz a mesma coisa com radiação, né? Tem essa fórmula aqui. Emissividade foi dado no exercício, que igual a 1. Se tivesse lá um material, aí vocês poderiam até pegar na tabela. Pega lá, né? A temperatura. Só que aí não vai nem ser a temperatura média, tá? Porque tem que ser a temperatura da superfície, tá? Então, no caso aqui, a superfície está a 255 graus Celsius. Lógico que lá vai estar em Kelvin, converte para Kelvin. Se formasse o material, por exemplo, alumínio, então pega lá dados, converte, né, mais de 500 Kelvin, ou faz interpolação, aproximação que seja, pega dados aí, por exemplo, do alumínio, na temperatura da superfície, tá? Porque a radiação é emitida de acordo com a temperatura superficial, no caso aí do exemplo que eu dei, alumínio. Prestar muita atenção, sempre quando falo em radiação, coeficiente de Stefan-Boltzmann, que é o sigma, não confundir com tensão superficial, tá? que às vezes eu falo aqui nesse capítulo. Calculando H de radiação, 21,3 watts por metro quadrado Kelvin. Só que tem uma coisa, o que vocês viram lá na explicação anterior? H de convecção é bem maior que de radiação. Não pode usar essa fórmula aqui. É usada uma fórmula muito mais simples. Vocês estão vendo aqui, vocês vão ver aqui na explicação. Aqui. Então, ao invés de usar essa fórmula enorme aqui, quer dizer, enorme, né, uma fórmula complexa, na H elevado a 4t, etc., vocês podem usar apenas essa aqui de baixo. Por quê? Porque convecção é muito maior do que radiação. Prestar muita atenção nisso. Tá? Porque se fosse usar aquela outra fórmula, aí teria que ir para o método da tentativa e erro, iteração, né? Iteração nome bonito, em vez de falar tentativa e erro. E aí ia demorar um bocado, né, para encontrar o valor do H total. Tá? Porque as expressões, né, as duas expressões são aqui, o H igual a uma soma, né, de alguma forma, da convecção com H de radiação. Tá? Isso aí, essa explicação não tem no Cengel, do uso dessas duas equações. Então, tem algumas coisinhas aí que no Micropera tem, no Cengel não tem, no quesito ebulição e condensação. Ao passo que no capítulo anterior eu achei o Cengel mais completo. Certamente, né?
usando outra equação que é o correto, vocês vão encontrar um outro valor de H, e aí usa esse H para quê? Para calcular a potência, né, para o comprimento, né, conforme está informado lá no exercício. Então, o que, que é? Q' S, né, watts por metro, igual a Q2'S, que é watts por metro quadrado, vezes π vezes D, tá? Porque ele não coloca um Lzão, né, não coloca um comprimento, tá? Porque é potência por comprimento. Então, vai dar 742 watts por metro, tá bom? Que é o valor aí comum, né? Um rabo quente, aí um aquecedor normal doméstico, sei lá. Bom, eu vou mostrar aqui outros exercícios, né? Esse aqui é do Cengel, tá? Ebulição nucleada de água na panela, né? Bem parecido com o primeiro exercício lá do outro livro, né? Do Icropera. A água deve ser fervida a pressão atmosférica para uma panela de aço inox polido, mecanicamente colocado em cima da unidade de aquecimento. Tá? Só de ver material, as características, qual for a forma como ele está, né, dá para lembrar que tem aquela tabela, né, do Czão, do Nzinho, tá? Para que a interação, né, entre a combinação líquido versus superfície. A superfície interna da parte inferior da panela é mantida a 108 graus Celsius, considerando que o diâmetro da parte inferior da panela é 30 centímetros. O que vocês podem ver, tanto no Micropera quanto do Cengel, que eles não consideram o calor sensível, tá? Eles não consideram o quanto de calor necessário precisa para iniciar o processo de aquecimento total. Quando fala aquecimento total, né, tem aquele calor para aquecer a água da temperatura ambiente até o ponto de fervura e depois a fervura em si. Tá? Determine a taxa de transferência de calor para a água e depois a taxa de evaporação. Quando fala transferência de calor, né, que é duas linhas, né, watts por metro quadrado. E evaporação M ponto, que é quilos por segundo, quilos por hora, enfim. Tá? Então, aqui também, uma diferença de 108 uma diferença de 8 graus Celsius, né, porque aqui não está falando a temperatura da água, mas está dizendo a água deve ser fervida a pressão atmosférica. Ah, mas qual pressão? Qual o nível qual a altitude? Dificilmente vocês vão ver um exercício que forma isso com mais detalhes. Então, vocês estimam aí que está fervida a 100 graus Celsius. Ah, vamos supor que seja fazendo isso na praia, né? Bom, então vamos lá, pegar as propriedades da água, né? Como não há uma formação de filme, né? Então pega dados da água líquida, né? 100 graus Celsius. Opa, aqui. O ruim de usar esse material do Cengel aqui, que é a mudança de página aqui na lateral, ao contrário de Cropera, que é de outra forma. Por isso que toda hora vai e volta as páginas. Mas que dados que eu tenho que pegar lá da tabela? Vocês estão vendo aqui, né? São fórmulas esse QQ ponto nucleada é o que, na verdade, no livro de Cropera, que é o Q2'S. Tá? A fórmula é a mesma, tem que pegar dados do ρL, ρV, tensão superficial, número de Prandtl do estado líquido, CP do líquido, HFG, enfim. E também dados daquela tabela Czão e Nzinho. Aí, no final das contas, aqui, a potência necessária 72.100 watts por metro quadrado, necessário para aquecer, para ferver a água, né? Com a superfície a 108 graus Celsius. Bom, superfície do fundo da... bom, que é cálculo de área. No final das contas, vai ter aqui uma potência total de 5.097 watts. Tá? Por quê? Porque tem essa potência aqui e foi dada a área da panela, a superfície da panela. 5.097 watts. Que é uma potência assim, até que condizente aí com a realidade doméstica, tá? Porque no exercício nesse primeiro exercício de Cropera estava dando os valores bem mais altos, né, por causa da temperatura maior da superfície, tá bom? Aqui, ó, temperatura da superfície igual a 118, deu aí no final das contas uma potência total de 59,1 kW, imagina? Uma panela com essa potência, talvez até mais do que o industrial, né? Quer dizer, industrial não, é de cozinha industrial. Agora esse aqui não.
5 kW de potência é uma chama comum de fogão doméstico. Tá? Aí a taxa de evaporação da água, né? Vasomass, que igual a potência fornecida sobre HFG, vai dar aqui 2,26 gramas por segundo. 2,26 vezes 10 a menos 3 kg por segundo, que é um valor até coerente. Tá bom? Agora aqui, a água e tanque deve ser fervida em nível do mar, aí já ficou mais fácil, né? Por elemento de aquecimento de aço folhado com níquel, né? Porque níquel ele é um elemento que é responsável para diminuir o risco de corrosão de aços, né? Elemento de liga constituito aí. Uma das principais matérias-primas, os aços inox. 1 centímetro de diâmetro, no caso 0,01 metro, equipado com fio de resistência elétrica dentro dele. Determine o fluxo de calor máximo que pode ser alcançado no regime de ebulição nucleada e a temperatura da superfície do aquecedor. Tá, vamos lá. Fluxo de calor máximo que pode ser alcançado no regime de ebulição nucleada. Qual que é? Tem que ver a curva aqui. Q máximo, regime de ebulição nucleada, né? Nucleada está aqui. Então, o Q máximo ocorre no fim da ebulição nucleada. Então, pega a fórmula do Q duas linhas máximo. Tá? No Q duas linhas máximo, ainda dá para pegar todos os dados, né? Tomando com base a água líquida. Tá? No caso, a água líquida está a 100 graus Celsius. E aí tem a fórmula do Q máximo, tá? Que é essa aqui. Vou pegar aqui de Micropera, que eu acho que a fórmula está até maior. É que eu não consigo aumentar e diminuir a tela nesses livros virtuais. Aqui, ó. Q máximo, Q duas linhas máximo, tem essa fórmula aqui. Então, C, aí vai depender. No caso, lá era um cilindro horizontal. Então, está aqui, cilindro horizontal, o valor é 0,131. Aí o resto pega dados lá da tabela, lá atrás. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, no livro de Cropera tá 0,131. Aqui no livro do Sejo tá 0,12. Tá, bom, deve estar, bom, outro critério. E aí dados pega de tabela, né? Aí no final das contas, Q máximo dá 1,017 vezes 10 a sexta, né, metros quadrados, que no caso é 1.017.000 watts por metro quadrado. Tá. Aqui ele só informa, tem uma característica aqui, que é a possibilidade de um fator de correção, que essa informação não tem no livro do Icropera, tá? Mas isso acaba no influenciando. Bom, eu não vou entrar em detalhes aí, né? Vai ver que tem uma informação aí no livro do Senja sobre isso, né? Mas é só jogar valores aí na fórmula que dá a potência máxima por área, tá? Então, pega dados da água, joga na fórmula, né? E aí consegue o resultado. No caso aqui, 1,017 vezes 10 a sexta watts por metro quadrado, tá? Que é a primeira pergunta. E a temperatura da superfície do aquecedor, tá? Então, vocês podem pegar esse valor aqui e colocar como incógnita a temperatura da superfície, né? Através dessa fórmula. Então, a única incógnita está aqui, ó, TS. O resto, tranquilo, né? De saturação é 100 graus. Como nós estamos falando em regime de ebulição nucleada, então pega dados da água líquida, tá? ρL, ρV, sigma, miel, HFG, pranto líquido, vocês pegam da tabela com dados a 100 graus Celsius, tá? Conforme está aqui, ó, demonstrando, né? Propriedades da água, temperatura de saturação 100 graus Celsius, tá bom? Pega esses dados. E esse Q nucleada é a potência máxima calculada, tá bom? Que está aqui, ó, 1,017 vezes 10 a sexta. Tá? Q máximo, então, é igual a esse Q nucleada. Aí, no final dos contos, descobre aí que TS é igual a 119 graus Celsius. Que pode ser ver tanto nos exercícios resolvidos lá do Icropera e do Sengel,
é que em ambos, quando alcança uma temperatura bem alta, em torno do ΔT igual a 18, no caso aí 19, estão vendo que a potência térmica já chega na casa dos megawatts de potência, tá? Que é algo aí já, algo industrial, tá? Não falo nem cozinha industrial, falo indústria mesmo. Agora, quando fala temperatura superficial 108 graus Celsius, é algo mais doméstico, tá bom? Um outro exercício também, só que aí está dando uma temperatura da superfície bem alta, né? Ebulição em filme, e também está dando emissividade, ó, 0,05, que é um valor, a meu ver, mais realista, né? Embora para aquecedores é um valor bastante baixo, né? Porque, em geral, né, projeta-se materiais, quando o intuito é fornecer calor, na emissividade mais alta, melhor. Né? Ao contrário aí de outros materiais, isolantes térmicos, por exemplo, né, que aí procura usar uma emissividade mínima. Embora não tenha aí apenas a radiação, né, para efetuar a transferência de calor. A água ferve a pressão atmosférica e o elemento de aquecimento horizontal de cobre polido, diâmetro de 5 milímetros, no caso 0,005 metro, emissividade 0,05, imerso em água. E a temperatura da superfície do fio de aquecimento, né, considera-se fio, então considera como cilíndrico, igual a 350 graus Celsius. Com ΔT de 250 graus Celsius, sem dúvida nenhuma, ebulição em filme. Não tem o que discutir. Né? Muito acima do início da ebulição em filme. Dados. Igual no livro de Cropera, né, no Senjo, né, quando são dados de líquidos, vou explicar, né, determina a taxa de transferência de calor do fio para a água por unidade de comprimento, né, Q linha. Então, primeiro, pega lá a fórmula, pode pegar até mesmo o Q máximo, né, Q duas linhas máximo, que ebulição em filme pega esses dados, né, e joga na fórmula, tá, com aqui, ó, isso aqui é o Q, essa fórmula lá é o Q máximo. Tá? É só não esquecer, né, que tem esse trecho aqui, né? Que vocês estão vendo aí, HFG mais 0,4 CP do vapor, diferença de temperatura, tal, é o HFG corrigido. Por que é corrigido? Ebulição em filme. De novo, H corrigido, H linha FG, também usado para condensação, vocês vão ver mais para frente. Então, só pegar a fórmula do Q máximo, né, que é, pegar aqui o livro de Cropera, que é esse aqui, né? Ah, peraí. Desculpa, esse aqui não. Esse aqui é de ebulição nucleada, tá? Então, deixa eu ver, ebulição em filme. Estou confundindo aqui, gente. Quando é ebulição nucleada, né, que duas linhas máximo, que é essa aqui. Agora, quando é ebulição em filme, não calcula o quê? Calcula o H. É igual lá um exercício que eu tinha comentado lá no Icopera, que é o ciclo do exercício. Aí sim, calcula pelos Hs, que é aqui, ó. Aí sim, tá? Então, outra coisa também. É que aqui, eu confundi porque aqui no exercício resolvido aparece o Q. Mas por que Q e por que eu estou falando que é H? Primeiramente, pega essa fórmula do H, esse aqui, para calcular o H de convecção. Aqui. Só que a diferença é que o que é o Q e o que é o H no caso. O H, coeficiente de transferência de calor por convecção, e Q é a potência térmica. Aí tem aquela fórmula, Q igual a H vezes a área vezes ΔT. E como nós estamos falando de Q duas linhas, né, que é watts por metro quadrado, então é Q duas linhas igual a H vezes ΔT. Então, pegou essa fórmula, colocou H evidência, né, H de convecção, igual ao outro lado da igualdade, vezes KV, né, que é o coeficiente de condução no vapor, sobre o D de diâmetro, né, então falando de um cilindro bem fino, está dando o diâmetro no exercício, beleza. Multiplicou por ΔT, que é o que? Diferença de temperatura entre a superfície e a água, e aí sim calculou a potência térmica. Da mesma forma que Cropera, o Seju também está mastigado, tá mastigado, às vezes nem está tão didático. Então a diferença entre essa fórmula que eu mostrei aqui e essa
É porque colocar aqui, ó, um ΔT, que é esse aqui, ó, TS menos T de saturação. Tá? Já foi direto. O resto é só jogar valor dentro da fórmula. Tá? Ah, e esse 0,62? Como está explicando aqui, ó, 0,62 para cilindros horizontais, tanto no seja quanto no Propero. Vamos pegar os nomes da uma mesma fonte. Aqui, ó, fonte 17. Então tá, usa-se essa fórmula aqui, joga os valores para obter o quê? A potência térmica decorrente a transferência de calor por ebulição e condensação nessa diferença de temperatura que é bastante alta, por sinal. Tá? Então, vamos continuar. Ebulição em filme, sem dúvida, né? E depois é que a forma como está aqui no livro do Senja é um pouco diferente de Cropera, mas o resultado dá na mesma. É questão de didática. Aí depois usa-se esta fórmula aqui, essa fórmula aqui, ó, H de radiação. H de radiação, essa fórmula aqui. Aí, se multiplicar por ΔT, né, que é TS menos T de saturação, vai ficar o quê? A potência térmica, Q duas linhas, decorrente à radiação, vai ficar epsilon vezes coeficiente Stefan-Boltzmann vezes a diferença entre a quarta potência da temperatura da superfície e a temperatura de saturação. Tá? É até mais simples. Por isso que está, cadê? Desta forma aqui. Depois é só somar. Então, por exemplo, aqui, convecção deu 59.300 watts por metro quadrado. Radiação foi bem menor, 372 watts por metro quadrado. Então, dá para usar, da mesma forma no Senja e no Micropera também aparece, essa fórmula aqui, ó, H igual a H de convecção mais 3/4 de H de radiação. Se fosse radiação maior que convecção, que nesse caso aí a superfície teria que ser absurdamente alta, aí teria que usar a iteração, usar essa fórmula aqui. Bom? E a área? Porque tem lá a potência total, né, que aqui deu 59.600 watts por metro quadrado, multiplica pela área, dá no final 936 watts. Bom? Então, gente, isso aí nós estamos falando, né, ebulição em ebulição em piscina, que é condição aí, né, que não tem fluxo, né, não tem escoamento, né, que é o próximo ponto, e tanto ebulição nucleada quanto ebulição em filme. Só não esquecendo que a ebulição nucleada tem a fórmula, né, Q2' S, né, calcula por lá, né, tem a fórmula, é só jogar os valores, e ebulição em filme tem que calcular lá no livro de Cropera aparece lá, né, o H', né, o H' de convecção, H' de radiação, mas nada impede de pegar esse H', multiplicar por ΔT, que converte IQ duas linhas, né? É que a didática de Cropera, neste ponto aqui da ebulição em filme, é um pouco diferente do Senja. Mas até aí, o resultado é o mesmo. O próximo ponto, que eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Ebulição em escoamento, tá? Onde vai ter que colocar uma velocidade. Ah, tem uma vazão, enfim, né? Que segundo, aí vocês vão ver, né, que é necessário até uma potência maior, né? Porque está se tratando aí como se fosse, né, uma convecção forçada, só que é uma convecção forçada para ebulição, tá? Só para antecipar, né, que eu ia falar com vocês aí, mas maiores detalhes vocês vão ver no próximo vídeo, tá? E aí é a situação de uma caldeira, tá? Por que caldeira? Porque caldeira, né, os tubos no início da caldeira entra líquido e sai vapor, tá? Não tem esse desenho aqui, tem um desenho bem parecido lá no livro do Icropera, tá bom? Só que no livro do Icropera tá até umas fórmulas e tal, né? Explica que eu saiba não ter exercício resolvido, né? E aqui não seja, acho que nem isso. Eles mostram assim a descrição, né? A descrição que eu vou comentar no próximo vídeo, bem rápido também, e só, tá? Mas como eu julgo assim ser para não ficar o vídeo muito longo, né? Eu vou fazer no próximo vídeo, tem um assunto não muito extenso, né? Então já vou emendar com condensação, que esse aí exige mais concentração, tá? Quer dizer, não é que exige mais concentração, tem mais tempo, tá? Tem mais detalhes. Embora alguns já comi alguns macetes já passei para vocês, tá? Não tem erro, tá? Um assunto que não é complicado, tá bom?
Também vou procurar nos próximos vídeos apresentar a maioria dos exercícios dos 2 livros. Tá? É isso. O que vocês estão vendo por enquanto é que, a grosso modo, né, tanto o livro do Senjo quanto do Icropero, o conteúdo é mais ou menos o mesmo, só que falta uma informação ou outra em um livro ou outro, tá? Ao contrário do capítulo anterior, que eu tive que não tinha jeito, tinha que emendar algumas coisas, tá? Umas coisas que são essenciais estavam faltando no livro do Icropera. Tá? Bom, vou parar por aqui, né, sem mais delongas. Até o próximo vídeo.